Boa noite! Nós estamos aqui para mais um momento de culto. E esse tempo de culto é muito especial para nós pensarmos um pouquinho sobre Deus e também para pensarmos sobre o nosso relacionamento, a nossa amizade com Deus. E eu quero te perguntar se você já participou de um movimento, assim, sabe, quando tem muitos curiosos querendo saber quem está falando ou o que está acontecendo? Na época de Jesus, tinha muita gente que queria saber sobre o que ele estava falando, quem era ele. E essas pessoas foram perguntar diretamente para Jesus: Mas Jesus, quem é você? E Jesus acolhia todo tipo de pergunta. Então ele contou uma história para explicar quem é Jesus. Vamos ouvir? Jesus disse: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor. As ovelhas escutam a voz do bom pastor. Ele chama suas ovelhas uma por uma e as chama pelo nome e as leva para fora do curral. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não reconhecem sua voz. E Jesus continua: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse rebanho. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Você sabia que na Bíblia existem muitos tesouros? E que se nós cavarmos, nós vamos encontrar? Veja aí essa história que Jesus nos contou. Ele disse: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e as ovelhas escutam a voz do bom pastor. Ele as chama uma a uma, pelo nome. Ele as chama uma a uma, pelo nome. Ele as chama uma a uma, pelo nome, e as conduz para fora do aprisco, do curral. E depois, ele vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Elas não seguiriam a voz de um estranho, pelo contrário, elas fugiriam, pois não reconhecem a sua voz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Assim como o Pai me
conhece e eu o conheço, eu conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida por elas. Existem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, mas elas também ouvirão a minha voz. E nesse dia haverá um só pastor, um só rebanho e um só pastor. Essa história tá lá em João, capítulo 10. Se você quiser ler depois, ela é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia. E nessa história aparece a resposta de Jesus. Então, quem Jesus diz que ele é? Você conseguiu descobrir? Isso mesmo, Jesus fala que ele é o bom pastor. E o que significa ser um pastor? Naquela época, pastor era a pessoa que cuidava das ovelhas. E o pastor tinha um vínculo, tinha uma amizade muito legal com as ovelhas também. E nessa história que Jesus nos conta, fala que o pastor chama as ovelhas uma por uma pelo nome. Olha só, ele tem muitas ovelhas, mas ele sabe o nome de cada uma. Então Jesus não chama, ô ovelha manchada, ô branquinha, não, ele chama pelo nome. E o que esse pastor oferece para as ovelhas? O que significa uma ovelha ter um pastor? Será que essa ovelha consegue sobreviver sozinha? Então a ovelha não consegue sobreviver sozinha. Ela precisa de proteção, precisa de abrigo. A ovelha precisa de ajuda para encontrar o seu alimento. Então, esse pastor oferece esse tipo de cuidado para a ovelha. E o que esse pastor faz quando essa ovelha se machuca? O que você imagina? Isso mesmo, ele cuida das feridas dessa ovelha. E quando essa ovelha está muito agitada, está se mexendo muito ou está com medo de alguma coisa, esse pastor vai lá, pega essa ovelha e cuida dessa ovelha. E o que essas ovelhas fazem quando o pastor muda de rumo? Então ele está lá no curral ou no aprisco, né? A gente chama de aprisco. Está lá no aprisco, de repente abre a porta e eles resolvem sair. Então essas ovelhas vão seguir esse pastor. E se chegar uma pessoa diferente? Você sabe que essa semana nós fomos no Terra Viva, você viu as imagens, né? E nós queríamos que as ovelhas nos seguissem, porque a gente queria filmar. O Davi queria que as ovelhas obedecessem ele. E elas não obedeciam, na verdade, elas estavam com medo do Davi. Então, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. E se tem uma voz diferente, uma voz estranha, elas ficam com medo, elas se assustam. Então, Jesus está falando que existem outras vozes também. E a gente tem que perceber, ficar bem atento se a voz que nós estamos ouvindo é de Jesus ou não. Isso a gente chama de tentação, quando você fala, puxa, tem uma coisa muito legal para fazer, eu vou fazer isso, mas será que é a voz de Jesus? Ou então,
a gente sabe, né? Nossos pais falam, se um estranho te oferecer sorvete, você não pega. Se um estranho, eu falo para os meus filhos, se um estranho te oferecer o celular ou qualquer outro eletrônico, você não pega. Por que isso? Porque a gente confia nos nossos pais cuidam da gente. Nossos pais têm uma voz conhecida, uma voz que a gente confia. E Jesus está falando que ele é como um pastor, como um pai que quer cuidar, como uma mãe que quer cuidar, que quer proteger, que quer caminhar junto, não importa como essa ovelha está. Se ela está manca, se ela está triste, se ela está chateada, se ela está com fome. Então, esse pastor quer cuidar. Então, se nós pensarmos que Jesus é esse pastor, quem somos nós? Então, nós somos as suas ovelhas. Que Jesus quer ter a alegria, quer ter o prazer de caminhar junto. Só que nesse texto ele também fala que existem outras ovelhas. Mas quem são essas outras ovelhas? Essas outras ovelhas são as pessoas que ainda não reconhecem a voz do pastor, mas vão reconhecer. Então são aquelas pessoas que a gente pode pedir para Jesus, para que elas escutem a voz do pastor, que elas aceitem ser pastoreadas por Jesus. Pessoas que nós gostaríamos que conhecessem Jesus. E o que você pode responder para esse pastor? O que você poderia falar como uma frase ou uma resposta para esse pastor? Então, pense um pouquinho e fala aí no seu coração, ou se você quiser falar em voz alta, falar para quem está assistindo com você, o que você gostaria de falar para esse pastor que é Jesus e que está aí do seu ladinho? Agora, nós vamos ouvir uma história em que a Mariana se sentiu muito pastoreada, muito cuidada, muito protegida. E muitas vezes Deus pode apresentar esse pastor para nós também através do cuidado de alguns profissionais. Isso é muito legal. Então, Mariana. Oi, meu nome é Mariana e eu vou contar uma história que foi muito importante na minha vida e me marcou muito. Uma vez eu estava na natação quando eu era bem pequena, eu tinha mais ou menos uns 6 anos por aí, e daí tava todo mundo pulando. Só que o chão era daqueles que tinha um negocinho bem fininho. Daí todo mundo corria e pulava. E eu fui lá, corri, só que daí eu tropecei e caí de queixo no chão. Meus pais, eles saíram correndo da cabine que eles estavam quando eles souberam. E eles me pegaram pro hospital, tava toda molhada. Eles me pegaram no colo, daí eles me levaram direto pro hospital. E eu me senti muito feliz, né? Porque os meus pais estavam me ajudando com tudo. Minha mãe estava me dando apoio pra mim não chorar, meu pai também. Então, é isso. Obrigada, Mariana. Então agora nós vamos ouvir uma música onde o Supimpa vai falar um pouquinho mais sobre esse pastor que tem feito tanta diferença na vida dele. Gente, esse daqui é o Matias. Fala oi pra ali, Matias. Fala oi. Oi. Fala oi ali, Benja. Quando você terminar de botar aí a roupa. Vem cá. Quer falar oi? Então tá bom. Essa é a história que eu quero contar de quando eu descobri que Deus cuidava de mim igual um pastor cuida das ovelhas. Há muito tempo atrás, quando o papai ainda era criança... O tio ele tá falando? Tava. Eu tinha um amigo muito próximo meu que se chamava Cris. E esse amigo Cris e eu, a gente gostava de passear pelo bairro onde a gente morava. Mais o tio Cris. Você conheceu o tio Cris, né? Daí, o que aconteceu? Ah, fica ouvindo. Teve um dia, há muito tempo atrás, em que eu morava perto do tio Cris e a gente descobriu que tinha uma casa nova, tinha gente morando numa casa nova. E nessa casa a gente ouviu falar que tinha um cachorro muito bravo naquela casa nova.
E eu e ele, a gente tinha 7 anos. E a gente tinha muita vontade e curiosidade de ver o cachorro, porque eles falavam que o cachorro era muito bravo, mas era muito bonito. E claro, a gente queria descobrir se o cachorro era bravo mesmo. Então eu e esse meu amigo tio Cris, a gente saiu da casa dele e foi andando, davam 1, 2, 3, 4 casas até a casa que tinha um cachorrão. Quando a gente chegou nesse cachorro, na casa que tinha esse cachorro, a gente tava assim, ai, vamos lá, vai ser legal. Quando a gente chegou lá, tinha um gramadão na frente da casa e um portão. Um gramado, uma cerca para proteger o cachorro bravo sair e um portão. E o cachorro começou a latir, au, 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 au. E a gente ficou com medo, mas sabia que tinha cerca para proteger. De repente, a cerca e a porta, o portão que ficava apoiado na cerca, de repente fez assim, ó. Abriu o portão. E o cachorro começou a correr em direção ao portão. E eu e ele ficamos com tanto medo que a gente saiu correndo pro meio do mato, que tinha um terrenão vazio ali na frente. E a gente começou a correr e deitou no mato pro cachorro não achar a gente. E a gente começou a ficar com tanto medo e chorar. E eu comecei a orar assim, Deus, socorro, protege a gente, por favor. Bem na hora em que a gente deitou e eu comecei a orar, o dono do cachorro chegou da rua, parou o carro e chamou o cachorro. E o cachorro saiu do portão, mas foi perto do dono. E graças a Deus aquele cachorro não fez nada com a gente. Mas eu lembro que essa foi a primeira vez que eu aprendi que Deus pode cuidar da gente. Papai. É só isso, só tudo isso. Mas, imagina o que podia ter acontecido se o cachorro tivesse pego o papai. Um cachorro bravo, o que ia acontecer? Será que você ia morrer? Eu ia morrer, talvez o cachorro ia me machucar muito. Ou você ia desmaiar. Ou ia desmaiar. Mas graças a Deus o cachorro bravo não me mordeu. E agora eu tô aqui pra contar a história. E lembrar que Deus cuida da gente igual um bom pastor cuida das ovelhas. Não é? E tem uma música que fala sobre Deus como nosso pastor. Você conhece uma música que diz assim, que é assim, ó. Ou melhor, assim, ó. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Vamos cantar junto? Quer cantar junto comigo? Vou cantar mais uma vez então, vamos lá? Ó, deixa eu sair, senão vai atrapalhar o violão. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Tá bom? E essa é a história de como Deus cuida da gente, igual um bom pastor cuida das ovelhas. Tchau, gente. Fala tchau, Matias. Tchau. Fala tchau, Benja. Tchau. Obrigada, Supimpa. Então, o nosso versículo dessa semana é: Disse Jesus, eu sou o bom pastor. Isso está lá em João, no capítulo 10. E você pode também, durante a semana, se você quiser, fazer esse cenário que vocês viram aqui e recontar essa história, porque isso é muito legal. Se você quer participar do nosso encontro no Zoom, tá aqui o telefone, entre em contato, que nós vamos fazer algumas brincadeiras lá. Boa semana na companhia do Bom Pastor.